Bom dia, paz do Senhor para vocês, que vocês estejam uma sexta-feira aí abençoada. Passei aqui para deixar mais uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração, amém? Uma palavrinha para a igreja, porque ontem eu vi um culto maravilhoso, né? Que a pastora e o pastor Cláudio estão fazendo a campanha da farinha e do azeite, né? Então eu vim aqui só para complementar um pouquinho o texto, né? Que eu achei ele maravilhoso, né? E aproveitar, a gente vai falar também das viúvas, né? Das viúvas de Elias, né? Porque lá em Lucas 4:24 fala assim, ó: em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, né? Quando o céu se cerrou, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, né? E quando a terra ficou seca. Então havia muitas viúvas lá em Israel, né? E nenhuma delas foi enviada, senão essa viúva de Serepta. Essa viúva de Serepta era fora do arraial, né? Deus, quando pediu para Elias, mandou Elias sair do arraial e ir na casa de ir para a casa de uma viúva, né? Essa viúva era fora do arraial, né? Veja bem que existia viúvas dentro do arraial, né? E por que Deus não usou essa viúva para poder ajudar Elias, né? Para poder sustentar Elias, né? Então eu achei isso, abriu muito os meus olhos quando eu vi, né, essa passagem, né? Então eu resolvi compartilhar, né, essa passagem, né? O problema que acontece hoje em dia é que as viúvas do arraial, né, elas não foram capazes de ajudar Elias, né? O problema é que tem muita viúva quando fala de arraial, porque é de Israel, né? Essa, né? Dentro de Israel. Essa viúva que Deus pediu para Elias para que sustentasse Elias, elas não eram do arraial. Então hoje em dia tem muitas viúvas, né? Dentro do arraial, dentro da nossa igreja, que não confia no profeta. Tem muitas viúvas que podiam realmente ajudar o profeta Elias, né? Mas elas não confiaram no profeta. Amém? Então Elias teve que buscar uma viúva de fora, né? Olha que era uma viúva que não conhecia o Deus de Elias, era uma viúva que não conhecia a palavra do Senhor, e mesmo assim ela confiou. Ela confiou, dividiu o pouco que ela tinha com o profeta Elias. Amém? Ela confiou, mesmo sabendo que só tinha comida para um dia, ela confiou no profeta Elias. O problema é que as viúvas do arraial, né, nós, igreja, né, os membros da igreja, a gente não confia no nosso profeta. A gente nunca está pronto a dividir o nosso pouco com o nosso profeta, com o nosso pastor, né? A gente vai para a igreja só para poder pegar a profecia, pegar a revelação. E da maior das vezes a gente nem volta para poder compartilhar, né? Ou para poder dividir essa bênção com o nosso pastor e com nossos líderes. Amém? Então a gente sabe que tinha viúva no arraial. Tinha viúva que podia ajudar Elias naquele momento, né? Porque Elias profetizou naquela cidade que não ia ter água, não ia chover por 3 anos. Mas Elias também passou pela seca, porque o rio de Queribe secou. Amém, igreja? Então, quando um pastor, um profeta, ele profetiza na nossa vida, ou profetiza alguma coisa, ele também passa pela situação. Porque o rio de Queribe secou. Secou também para Elias. Amém? Então, a maioria das vezes, quando um pastor, ele profetiza na nossa vida, seja lá coisas boas ou coisas ruins, acontece também com ele, na vida dele. Amém? Ele também passa por dificuldade. Eu tenho certeza que quando Deus mandou Elias para o rio Queribe, né? E quando o rio Queribe secou, né? Que Deus falou, sai daí, vai para a cidade de Serepta. Elias ficou preocupado. Tipo, Senhor, eu profetizei, o Senhor agora meu secou também a água para mim, o que eu vou fazer?
E Deus falou, vai para Serepta. Mas ele não sabia que essa viúva de Serepta era a mais pobre que tinha. Amém, igreja? E mesmo assim Deus falou, vai, porque eu vou fazer prosperar a vida dela. Então deixa essa palavrinha para vocês aí, para dizer que existem sim viúvas, tem viúvas dentro da nossa igreja, né, que poderia ajudar mais o profeta, poderia dividir mais, né, nossas bênçãos, né, com os nossos profetas. Mas a gente não faz. A gente só vai para a igreja para pedir a bênção, para escutar a revelação. Mas a gente nunca volta para agradecer. A gente nunca está perto de chegar perto dos nossos pastores e perguntar se eles precisam de alguma coisa, nem que seja de uma oração. Então já está na hora da gente, nós viúvas, né? Nós viúvas da igreja, ajudar mais o pastor. Ajudar mais quando ele precisar. Amém? Veja bem que essa viúva de Serepta, ela não era cristã. Né? Ela não era cristã, ela não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Elias. E mesmo assim ela confiou no profeta Elias. Ela confiou, né? Porque ela só tinha comida para um dia. Ela falou, Senhor, eu só tenho comida para um dia, para eu e meu filho, senão nós morreremos. Mas ela dividiu, ela obedeceu e fez o pão para Elias. Foi aonde Deus prosperou a vida dela. Mesmo que lá depois, no outro capítulo, ela venha murmurar dizendo que quem és tu, Senhor, né? Depois que Elias entrou na casa dela, o filho dela morreu, né? Ela murmurou, mas isso é normal porque ela não era do arraial. Ela não conhecia o Deus de Elias, né? Então ela murmurou ali, depois que o Senhor entrou na minha casa, o meu filho morreu. Mas Deus foi misericordioso com ela também, e com Elias, e devolveu a vida para o filho dela. Amém? Então eu quero dizer que tem viúva sim, na arraial. Tem viúva que pode ajudar sim o nosso pastor, nosso líder, porque o nosso líder nossos pastores, né? São eles que cuidam da nossa vida espiritual. Eles que estão sempre de joelho no chão para orar pela gente. Eles que estão sempre, né, na frente das batalhas espirituais. Então, tem viúva, sim, no arraial. O problema é que a gente quer a bênção só pra gente. O que aconteceu com a viúva de Serepta quando o filho dela morreu é porque as bênçãos cessaram. E quando as bênçãos cessou, ela pegou e descontou no Elias, no profeta Elias. Ela falou, por causa de você, o meu filho morreu. E da maioria das vezes isso acontece com a gente também. Às vezes quando Deus manda uma bênção na nossa vida, quando a nossa bênção cessa, a gente quer descontar nos outros. Ou a gente quer descontar no pastor, porque secou. Mas quando o pastor profetiza uma coisa na nossa vida, pode apostar, igreja, que ele também recebe. Amém? Então, tempo ruim é para todo mundo. Pastor também passa por dificuldades. Pastor também passa por necessidade. Pastor também precisa de ajuda. Nem que seja oração. Amém? Então, a gente tem que deixar de ser aquela viúva, né? Que só vai para a igreja para receber a bênção. A gente tem que deixar de ser aquelas viúvas que só vai para a igreja para receber só a profecia. E a gente não tem um tempo de se reunir na igreja e fazer uma oração para o pastor, tirar uns 2, 3 dias de oração, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de chegar para o pastor e perguntar se ele precisa de ajuda, ou se a pastora precisa de ajuda. A gente não quer saber disso. Hoje em dia a gente só quer ir para a igreja para receber a bênção e pegar no microfone. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, e sim pela palavra do Senhor. Amém? E bem-aventurados são aqueles que acolhem o seu profeta, os seus pastores. Bem-aventurados são aqueles que cuidam dos seus pastores, dos seus líderes, né? Porque as bênçãos são dobradas.
Amém, igreja? Então já está na hora da gente, nós viúvas, a gente começar a orar pelos nossos pastores, a pedir pelos nossos líderes, a interceder pelos nossos líderes. Amém? Porque os dias são maus, os tempos ruins estão vindo, né? E a gente vai precisar muito dos nossos pastores para orarem pela gente. Amém? Então eu queria deixar essa palavrinha para vocês para dizer que existe viúva, sim, tinha viúva, sim, no arraial de Elias. Tinha viúva. Então tem gente, sim, tem cristã, sim, tem irmão, sim, dentro do arraial. O profeta não precisa ir buscar fora do arraial. Tem irmã, tem viúva, assim, para interceder pelos nossos pastores, nosso líder, para perguntar se precisa de uma ajuda, nem que seja para limpar uma igreja, nem que seja para poder jogar um lixo fora, nem que seja para orar. Amém? Veja bem que eu estou longe aqui, mas eu estou sempre com meu joelho no chão, orando para o meu pastor e para a pastora. Porque eu sei que eles estão aí orando pela gente. Amém, igreja? Então eu deixo essa palavrinha para vocês, para a gente poder orar mais pelos nossos pastores, pedir mais pelos nossos pastores. Porque Deus levantou eles para poder orientar a nossa vida espiritual. Então, se a gente está todo dia na igreja para poder ir lá receber a bênção, eu tenho certeza que no dia às segunda-feira e terça-feira, a igreja fica cheia. Por quê? Porque é dia de profecia. É dia do pastor entregar as bênçãos, as revelações. E a igreja está cheia. Mas chega no dia seguinte que precisa passar uma vassoura na igreja, não tem ninguém. O pastor precisa de uma pessoa para interceder por ele, não tem ninguém. A pastora precisa de uma ajuda, não tem ninguém. Então isso é muito triste, né? E Deus está vomitando, né, cristão assim. Deus está vomitando. Amém? Então temos que entender que nós estamos vivendo os dias maus e Jesus está voltando. E eu tenho certeza que não é um tipo de igreja dessa que Jesus quer vir buscar, não. Amém? Então existem viúvas e viúvas. Está na hora de a gente poder colocar o nosso joelho no chão e começar a pedir a Deus para que nos transforme, né? Porque os tempos são maus. Amém, igreja? Eu agradeço todo dia por Deus ter colocado o pastor e a pastora na minha vida, a vida do meu marido. Eu oro todos os dias, boto meu joelho no chão e oro e peço, intercedo pela vida deles mesmo, né? Porque eu sei que quando eu preciso, eles estão lá sempre orando por mim. Amém? Então a gente não pode esquecer disso, né? Então eu deixo essa palavrinha para vocês aí, que é para a gente ser mais solidário, né? Deixar de querer ter só as coisas pra gente. E eu tenho certeza que Deus não escolheu essas viúvas do arraial porque elas ficaram com medo de... Elas tinham um pouco de azeite, um pouco de farinha, porque elas eram do arraial. Elas eram de Israel, elas conheciam o Deus de Israel. Elas tinham. Mas eu tinha certeza que elas não queriam dividir. Então Deus, para mostrar que Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele mandou o profeta ir para o outro lugar, pegar uma viúva que não tem nada a ver com o arraial, nada a ver com a igreja, e prosperar na vida dela. Amém? Então é isso que a gente tem que entender. Então mesmo que seja pouco, divida com seu pastor, compartilhe com a sua pastora, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer prosperar, não só na nossa vida, como na vida deles também. Amém? Fica na paz e até a próxima.